evangélicos, estudantes da Palavra de Deus. Vamos estudar um assunto que é bem discutido no mundo cristão. Mulher pode ser pastora? O que nós vamos estudar esse tema? Será que Paulo ele era machista a ponto de ordenar que as mulheres ficassem caladas na igreja? Vamos ver o que ele diz em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 34 e no 35. 1 Coríntios 14, no verso 34 e no 35, Paulo fala assim: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. 35. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Veja que, repetindo, será que Paulo era machista a ponto de dizer que é vergonhoso? Paulo ainda ele reforça quando ele manda uma carta para o jovem Timóteo, lá no capítulo 2, no verso de 1 Timóteo, no verso 11 e 12, ele diz assim: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Paulo, ele reforça. Agora, não será que é porque Paulo, ele foi criado numa cultura, né, que ele estudava que para o sacerdócio de Deus foi escolhido só homem? Arão e seus 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Também Paulo sabia, né, que o próprio Jesus, quando ele escolhe 12 homens e para o seu ministério. E para o lugar de Judas, ele escolhe outro homem, Matias. Então, para os Efésios, Paulo aconselha as mulheres, lá em 5:22, sede submissa ao marido como ao Senhor. Agora, Paulo pode ter chegado à conclusão, porque ele foi criado numa cultura judaica que era proibida a mulher falar com o homem na rua. Por isso, os discípulos também ficaram surpresos ao encontrar Jesus conversando com uma mulher na beira de um poço. E ainda por cima, essa mulher era samaritana. O que dizia um judeu naquela cultura, naquela época? Eu agradeço a Deus por não ter nascido animal, mulher ou gentil. Agora, esta ordem de Paulo é porque a igreja de Coríntios era uma anarquia, não tinha interpretação, era uma desordem. Todos queriam profetizar ao mesmo tempo. Então vamos ver lá em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, no verso 39 e 40, olha o que Paulo fala. E se alguém o ignorar, será ignorado. Esse foi o 38. O 39.
Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outra língua. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Não era porque Paulo estava preocupado com a questão dos falatórios das línguas. Paulo também, ele estava querendo diferenciar do culto pagão, que era dedicado a Afrodite, onde as mulheres eram irreverentes, a prostituição, que era o templo era dedicado à deusa do amor, que era dedicado lá no templo à deusa do amor, Afrodite. Paulo, ele queria também diferenciar essas coisas. Agora, será que Paulo ele estava mudando de ideia quando ele pediu que ajudasse a irmã Febe, que dirigia uma igreja em sua casa, como diz lá em Romanos 16, 1 e 2? Também Paulo ele manda saudações a Priscila, que arriscava a sua vida, que dirigia a igreja também. Agora, será que Jesus ele fazia acepção de pessoas? Veja que Paulo, será que ele estava fazendo acepções de pessoas? A Bíblia aqui, ele diz, em Gálatas 3, do 26 ao 28, ele diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. De sorte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Jesus, ele não estava fazendo acepção, ele nunca fez acepção de pessoa, porque ele ia separar as mulheres naquele momento. Jesus, ele tanto não fazia acepção de pessoas, como quando ele ressuscitou, ele apareceu para quem? Ele apareceu para uma mulher, para Maria Madalena a primeira vez. Então, agora me diga uma coisa, qual seria o tamanho do reino de Deus se os pastores não tivessem silenciado as mulheres? Agora, quem é que vai pagar essa conta? É Paulo? É os pastores que não souberam interpretar o que Paulo estava falando naquela época? Porque já antes, Débora dirigiu o povo e julgava o povo, como está lá em Juízes 4:4. E o que dizer das 4 filhas de Filipe que profetizavam? E Joel 12:28, que falou pelo Espírito Santo: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Não é sobre só uma nação, nem 2 nações, nem sobre um homem, nem sobre... é toda a carne. Então, irmãos, quem vai pagar por este erro? Paulo ou os pastores que não souberam interpretar, não souberam diferenciar cultura, tradições?
A verdade é que qual seria, né? E quantos estão perdidos por distorcerem as Escrituras? Então, meus amigos, vamos rever direitinho essa questão. Porque Paulo, ele falava que era vergonhoso. Em qual momento que ele falou que era vergonhoso uma mulher falar? Paulo depois estava se contradizendo? Ou é os pastores que não souberam interpretar o que ele queria se referir? Então, irmãos, até uma outra oportunidade. Tchau.